Você já sentiu aquele calafrio repentino que percorre a espinha quando percebe que não está sozinho, mesmo em um lugar completamente isolado? Imagine agora uma floresta que não é apenas um amontoado de árvores, mas algo que parece observar, respirar e, acima de tudo, recordar. Bem-vindos a Oia Baciu, na mística Transilvânia, Romênia. Este não é apenas um ponto no mapa, é uma entidade consciente, um organismo que desafia a lógica humana há séculos. Milhares de exploradores cruzaram suas fronteiras, mas a história é manchada pelo destino de centenas que jamais retornaram. O mundo tenta ignorar esses fatos, mas o silêncio dessa mata é ensurdecedor demais para ser mantido em segredo por muito mais tempo, enquanto a vegetação avança silenciosamente sobre as memórias daqueles que se atreveram a entrar. O mistério torna-se documentação assustadora com o incidente do pastor local. Em uma manhã de neblina densa, ele conduziu seu rebanho de 200 ovelhas para dentro da vegetação fechada. Ele conhecia aquelas trilhas como a palma de sua mão. No entanto, aquele dia marcaria o fim definitivo de sua jornada. O que se seguiu foi um vazio absoluto. Não houve gritos, não houve sons de predadores, nem mesmo um único vestígio de lã deixado nos arbustos ou pegadas na lama fresca. O homem e suas ovelhas simplesmente deixaram de existirem, como se tivessem sido apagados por uma força invisível. As buscas militares encontraram apenas o silêncio absoluto, uma ausência sonora tão profunda e gélida que parecia sugar a própria vitalidade de quem ousava entrar ali para procurar os perdidos. Em 1968, o mistério ganhou uma prova física que chocou a comunidade científica. Emil Barnea, um técnico militar experiente, capturou uma das fotografias de objetos voadores não identificados mais analisadas da história. Um objeto discoide de brilho metálico flutuava sobre as copas das árvores, desafiando as leis da física conhecidas. Durante a Guerra Fria, a região foi colocada sob vigilância constante. Por que o exército estaria tão interessado em uma floresta remota, se ali não houvesse algo perigosamente inexplicável? A verdade é que o registro de Barnea não era apenas uma luz errante, mas um sinal de que a floresta funciona como uma interface para algo que não pertence ao nosso plano existencial. Ao caminhar por entre os troncos, a geometria do medo se manifesta. As árvores em Oia Baciu não crescem retas. Se elas se contorcem em ângulos impossíveis, formando espirais que parecem gritos agoniados congelados no tempo. O detalhe perturbador é que todas as árvores apresentam uma curvatura persistente em sentido horário, como se seguissem um campo de força invisível que molda a matéria orgânica bruta. Cientistas tentaram explicar esse fenômeno através da análise do solo ou dos ventos, mas nenhum estudo justificou essa coreografia macabra da natureza. Você consegue sentir o peso sufocante do ar quando o oxigênio parece ser substituído pelo medo? Em Oia Baciu, a atmosfera é densa e a sensação de que olhos invisíveis estão fixos em sua nuca é constante. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Essa conexão é vital, pois o que estamos prestes a revelar agora desafia a própria noção de sanidade. A ruptura técnica ocorre quando as bússolas são postas à prova. O ponteiro gira freneticamente, mas há algo ainda mais sinistro. A direção do giro muda, dependendo de quem segura o aparelho. É como se a floresta possuísse uma telemetria biológica, identificando cada indivíduo. A vigilância invisível não é apenas uma sugestão psicológica, é uma manifestação de uma inteligência que permeia cada folha e cada sombra. No crepúsculo, quando a névoa rasteira abraça os troncos retorcidos, a realidade se fragmenta. O que acontece com o corpo humano quando ele cruza a fronteira do círculo perfeito, onde a vida parece não ter permissão para existir? A resposta para essa pergunta reside em fenômenos que a ciência convencional
prefere rotular como meras anomalias magnéticas, ignorando os efeitos devastadores na psique humana que começam a se manifestar na pele dos invasores. A biologia do sobrenatural em Roya Bacil manifesta-se como uma assinatura de dor e confusão profunda naqueles que ousam desbravar suas trilhas proibidas. Exploradores modernos, equipados com o que há de mais avançado em tecnologia de monitoramento, frequentemente retornam com marcas físicas que desafiam o diagnóstico médico convencional. Não são apenas meros arranhões causados por galhos secos ou picadas de insetos silvestres. São queimaduras de primeiro grau que surgem subitamente em áreas do corpo totalmente protegidas por roupas pesadas e acompanhadas por erupções cutâneas que ardem como se a pele estivesse em contato direto com brasa viva. Ao analisar esses incidentes, especialistas detectaram a presença de radiação não ionizante em níveis alarmantes e picos de frequência eletromagnética que surgem de forma errática e violenta, como se a própria Terra estivesse pulsando uma energia invisível, inteligente e hostil. É como se a floresta possuísse um sistema imunológico geográfico, tentando repelir organismos estranhos através de uma agressão biológica invisível, mas devastadora. No epicentro dessa hostilidade, encontramos a Poiana Rotunda, a misteriosa clareira circular que é o coração pulsante das anomalias. Imagine, do alto de uma visão aérea, um disco perfeito de terra nua, recortado com precisão cirúrgica no meio de uma floresta densa e selvagem. Ali, as leis fundamentais da botânica parecem ter sido suspensas por um decreto invisível. Há décadas, absolutamente nenhuma forma de vegetação, nem mesmo a grama mais resiliente, consegue crescer nesse espaço de solo estéril. Pesquisadores analisaram amostras dessa terra exaustivamente, procurando por vestígios de herbicidas potentes, contaminação por metais pesados ou qualquer deficiência drástica de minerais essenciais, mas o resultado é sempre o mesmo. Quimicamente, o solo é perfeitamente normal e capaz de sustentar vida. No entanto, a esterilidade biológica persiste de forma absoluta. É uma zona morta onde as sementes simplesmente se recusam a germinar, criando um contraste visual perturbador entre a vida caótica das árvores retorcidas ao redor e o vazio silencioso do centro. Para muitos, esse círculo não é apenas um erro na vegetação, mas uma cicatriz deixada por algo que pousou ou que emana continuamente das profundezas da terra. O mistério torna-se ainda mais espesso quando adentramos o território das experiências de tempo perdido. Um dos fenômenos mais aterrorizantes e documentados de Roya Bacil, o caso de uma menina de apenas 5 anos que desapareceu na mata, é emblemático e continua a assombrar os arquivos locais. Após uma busca exaustiva que mobilizou militares e centenas de voluntários por semanas, sem encontrar um único rastro, a esperança de encontrá-la viva já havia sido abandonada pela família devastada. Contudo, 5 anos após o seu desaparecimento, a mesma menina emergiu da mata, caminhando calmamente em direção à sua antiga casa. O choque da comunidade foi total ao perceberem que ela vestia as mesmas roupas de quando sumiu, de que permaneciam estranhamente limpas, passadas e sem qualquer sinal de desgaste pelo tempo ou pelas intempéries da floresta. O fato mais aterrador, no entanto, foi sua condição física. Ela não havia envelhecido um único dia sequer. Para ela, o tempo havia estagnado em um limbo eterno, enquanto para seus pais e para o resto do mundo, 5 anos de luto haviam passado. Ela não sentia fome, sede ou qualquer cansaço, e não possuía memória alguma de onde estivera, como se sua existência tivesse sido preservada em uma bolha temporal fora da nossa realidade linear. Essa distorção da realidade atrai sombras de teorias geopolíticas que remontam aos anos sombrios da Guerra Fria. Rumores persistentes e documentos vazados sugerem que o governo soviético utilizou a densa cobertura vegetal
e o isolamento geográfico de Roya Batsil para esconder experimentos secretos com frequências infrassônicas de baixa intensidade. Essas ondas sonoras, inaudíveis ao ouvido humano, são capazes de induzir estados de paranoia aguda, náuseas severas e alucinações vívidas quando direcionadas à psique humana. Seriam os sussurros e a sensação constante de vigilância apenas o subproduto de uma engenharia humana cruel escondida sob a vegetação? O medo aqui torna-se duplo: o terror diante do desconhecido natural e o pavor de que o ser humano tenha transformado este lugar em um laboratório de controle mental. O microclímax dessa tensão ocorre quando pesquisadores relatam fenômenos auditivos que desafiam a sanidade. No silêncio opressivo que precede as maiores anomalias, vozes femininas e risadas cristalinas são ouvidas emanando diretamente debaixo do solo. Não há ninguém por perto, e sensores de calor não detectam nada, mas o som é nítido e desesperador. A floresta parece operar através de uma engenharia psicológica refinada para desorientar e fragmentar o ego dos intrusos. A frase sussurrada pelos veteranos ecoa na mente de cada visitante: a floresta não quer que você saia, ela quer que você esqueça quem você é. Muitos sentiram a perda súbita de memória sobre suas próprias vidas, enquanto caminhavam entre os troncos retorcidos. A falha eletrônica é a norma final. Câmeras param, baterias morrem, e o silêncio atmosférico torna-se tão pesado que o ar parece faltar nos pulmões. Quando os instrumentos param e a lógica se dissolve, os olhos se voltam para o céu. Mas e se as luzes estranhas que cruzam o firmamento de Roya Batsil não forem naves, mas aberturas para algo muito pior? As luzes que cortam o céu noturno de Roya Batsil não são meros fenômenos atmosféricos ou naves vindas de galáxias distantes, como muitos sugeriram ao longo das décadas. A hipótese mais perturbadora, sustentada por aqueles que dedicaram suas vidas a estudar as anomalias da região, é que a floresta atua como um ponto de ruptura no próprio tecido da realidade. Imagine o espaço-tempo como uma membrana esticada. Em Roya Batsil, essa membrana parece estar gasta, esgarçada a tal ponto que permite que outras dimensões sangrem para dentro da nossa. Esta teoria de portal não é apenas uma conjectura moderna, mas um eco de antigos mitos locais que descrevem a mata como um portão proibido para o submundo. Os camponeses da Transilvânia sempre souberam que existem lugares onde o véu entre os mundos é fino, e Roya Batsil é o mais denso e perigoso desses pontos de transição absoluta, onde as leis da física tornam-se meras sugestões obsoletas diante do desconhecido. Quando a escuridão se torna total e os sentidos começam a falhar sob a pressão da atmosfera pesada, a tecnologia de ponta revela o que nossos olhos biológicos não conseguem processar de forma direta. Relatos recentes de investigadores paranormais e cientistas descrevem orbes luminosas que flutuam silenciosamente entre os troncos curvados, ignorando a inércia e o vento. No entanto, a verdadeira face do horror se manifesta através das lentes infravermelhas, onde o olho humano vê apenas uma esfera de luz pulsante e inofensiva. O espectro infravermelho revela algo muito mais sinistro e detalhado. As orbes se transformam, assumindo silhuetas humanas translúcidas que parecem observar os visitantes com uma curiosidade fria, quase predatória. Essas formas não possuem calor e nem massa física detectável, mas sua presença é registrada eletronicamente como distorções térmicas negativas intensas. É a materialização de algo que não pertence ao nosso plano de existência comum, manifestando-se apenas o suficiente para ser sentido pela alma, mas nunca totalmente compreendido pela razão. O ápice dessa investigação técnica ocorreu com a chegada de um ex-militar qualificado, especializado em reconhecimento de terreno, que decidiu aplicar a tecnologia LiDAR na área mais densa da floresta. O sistema de detecção por luz e alcance é capaz de mapear superfícies através da vegetação impenetrável, com precisão milimétrica, revelou algo que desafiou toda a lógica militar, arquitetônica e histórica.
Ao processar os dados em seu terminal, o especialista encontrou as formas geométricas de estruturas complexas que não existem no plano físico visível aos nossos olhos. Eram contornos de edifícios imensos, corredores labirínticos e padrões de engenharia desconhecida que flutuavam metros acima do solo ou se estendiam por baixo das raízes profundas das árvores, mas que ninguém conseguia tocar ou ver sem o auxílio direto dos lasers. Roya Bacil parece abrigar uma cidade fantasma de dados puros, uma infraestrutura de outra realidade que coexiste exatamente no mesmo espaço geográfico, ele sugerindo que estamos apenas caminhando sobre a superfície de algo muito maior e infinitamente mais antigo que a própria humanidade. Essa revelação nos empurra violentamente para uma reflexão existencial profunda e desconfortável. O que a existência de um lugar como Roya Bacil nos diz sobre a nossa suposta supremacia científica e o nosso limitado conhecimento das leis universais? Somos confrontados com a nossa própria insignificância diante de forças que não seguem a gravidade, a biologia celular ou a termodinâmica clássica que ensinamos em nossas universidades com tanta soberba. A floresta é um lembrete vivo e pulsante de que o universo possui segredos que não foram feitos para serem decifrados por mentes humanas, mas sim respeitados e temidos. E a ameaça não é apenas local ou estática no mapa da Romênia. E dados geológicos e botânicos secretos sugerem uma realidade ainda mais alarmante para o futuro. A zona de anomalia está se expandindo gradualmente. Medições feitas por satélites indicam que a borda da floresta onde as bússolas falham e o tempo se distorce, cresce alguns centímetros a cada ciclo solar. Roya Bacil está consumindo a Terra ao seu redor de forma faminta, como se a ruptura dimensional estivesse se alargando lentamente, preparando-se para algo que nossa espécie ainda não é capaz de prever ou sequer imaginar. Não estamos falando apenas de uma mata isolada e assombrada nas colinas da Transilvânia. Estamos falando dos lugares sombrios que a ciência oficial ainda tem medo de nomear, por receio de ver desmoronar todo o paradigma racional que construímos ao longo de séculos. A floresta de Roya Bacil permanece lá, silenciosa, irovigilante e perversa, guardando segredos que talvez nunca devêssemos tentar descobrir com nossas mãos curiosas. Se o mundo que conhecemos é um lugar de luz, ordem e lógica, este canto da Europa é a sombra necessária que prova que o desconhecido ainda reina soberano em nosso pequeno planeta azul. Esteja sempre atento ao silêncio repentino ao seu redor e ao vento que sopra em direções impossíveis, pois alguns lugares no mundo nunca deixam você partir totalmente de seus domínios. Se você curte nosso conteúdo e deseja continuar explorando as fronteiras assustadoras do inexplicável conosco, então mergulhe fundo no nosso universo ligando as notificações no sininho que logo tem mais.